Olá, queridos irmãos, Deus os abençoe. Vamos começar mais um estudo do trecho da lição de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, derrama o Senhor Santo Espírito sobre nós, esteja conosco, nos instruindo, nos iluminando. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, estamos na lição 7, falando sobre cidadania celestial, a última lição que trata sobre o trecho, sobre a epístola de Filemon, e hoje nós falaremos sobre alegrem-se sempre no Senhor. É um texto delicado, né? Porque essa alegria vem de dentro e também muitas vezes somos irradiados pela alegria dos que estão ao nosso redor. E muitas vezes convivemos em um ambiente de tristeza, de dor, de sofrimento, de morte. E é muito difícil, né, nós sorrirmos quando esses elementos estão juntos. E antes de adentrarmos aqui na pergunta 4, há um texto que eu procuro sempre ler, que está em Provérbios, né, Provérbios no capítulo 17, o versículo 22, onde diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, muitas vezes nós precisamos tomar esse bom remédio, que é ter o nosso coração alegre. E isso também irradiar para as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui, na pergunta 4, menciona assim: como podemos experimentar a paz de Deus? Veja, qual é o caminho, né? Quais são as orientações para nós experimentarmos a paz de Deus? E aqui o texto base está em Filipenses 4, dos versículos 4 a 7. É muito importante nós lermos os versículos 2 a 3 que antecedem esse trecho, porque aqui diz assim: o apóstolo Paulo faz um apelo. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, duas mulheres, duas irmãs, duas cristãs, duas líderes, né, que possivelmente tinham em suas casas unidades da igreja, unidades de ação, né, duas igrejas mesmo, né, para se reunirem. Pensem concordemente, concordem-se, né, parem de discordar, parem de discutir, né, diminuam esse clima de conflito no Senhor. Né? Não precisam concordar porque uma está certa e a outra está errada e vice-versa. Mas pensem, coloquem o Senhor em primeiro lugar. Qual que é a vontade do Senhor? E o versículo 3 disse: a ti, fiel companheiro de jugo. Aqui não há menção desse nome, mas assim, o apóstolo Paulo tinha vários companheiros, né? E possivelmente talvez seja Epafrodito, ou mesmo aqui dentro das palavras em grego, né, poderia ser alguém com um nome um pouco diferente, Sigísios, né? Também peço a ti, companheiro de jugo, que as auxilies, que ajude a Evódia e a Síntique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Que prazer, que alegria podermos ter essa certeza. E aí sim nós entramos no trecho sugerido pela lição de como podemos experimentar a paz de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Irmãos, este mundo busca diversas formas de se alegrar, né? Vícios, bebidas, festas, viagens, né? Compras, roupas, enfim, e jantares, né? Muitas comidas, mas não é essa a verdadeira alegria. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que devemos sempre, todos os dias, né? Ontem falamos sobre permanecer firmes no Senhor, ou seja, andando todos os dias iremos
buscar ao Senhor e estaremos firmes nele. E aqui o sempre aparece aqui novamente, né? Alegrem-se sempre no Senhor, todos os dias. Vamos pensar no Senhor. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, né? Sensatez, temperança, né? Amor próprio, amor ao outro, né? Alterno. Perto está o Senhor, de voltar. Não há tempo para nós entrarmos em conflitos, em discussões. O Senhor está muito próximo de voltar. Precisamos relatar, né? Sermos suas testemunhas. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Nossa, como isso é difícil. Porque, assim, buscamos ansiosamente, né, ter as nossas necessidades feitas e recebidas e supridas, e todos os dias temos preocupações. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. E isso nós já lemos, né, no decorrer dessa semana. E pedidos pela oração e pela súplica e com ações de graças. E aí nós vamos ver como que funciona essa questão das ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, por que excede todo o entendimento? O entendimento humano. O humano não consegue entender que ao buscarmos ao Senhor, ao permanecermos firmes nele, ao nos alegrarmos sempre no Senhor, nós teremos a paz. Que paz, né? Tanto do nosso coração quanto da nossa mente. Que é aqui que a gente fica aflito, né? Nós nos preocupamos, nós temos muitas ansiedades, como está lá no Sermão da Montanha, né? Em Mateus 6, dos versículos 25 a 34. Não vos preocupeis com a vossa vida, com o vosso corpo, com o comer, com o beber, com o vestir, com o morar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas, não é mesmo? O aumento dos problemas do mundo deveria nos encher de esperança, pois indica que a volta do Senhor está próxima. Veja, é difícil para o mundo entender isso mesmo, não é mesmo? São as contradições que nós, cristãos, vivemos e precisamos transmitir para todos os queridos. O aumento dos problemas do mundo deveria nos encher de esperança. A volta do Senhor está próxima. Devemos confiar que nossas orações já foram ouvidas, mesmo antes de ver o resultado. E aí sim nós temos lá o final do versículo 6, não é mesmo? Por quê? Porque ao confiar que as nossas orações foram atendidas de acordo com a vontade do Senhor Deus, nós automaticamente já teremos ações de graças. E essas ações de graças, elas se refletem na forma como nós lidamos conosco e na forma como nós lidamos com os demais, não é mesmo? Quando nós ajudamos aos demais, nós estamos tão gratos pelo que o Senhor tem feito conosco que nós queremos compartilhar, seja uma ajuda material, seja uma ajuda espiritual. E aí na pergunta 5 nós temos aqui algumas passagens, 5 passagens, e aqui diz assim: como as passagens a seguir ampliam nossa compreensão sobre a paz de Deus. Não só ampliam, como devem ampliar. Por isso nós precisamos estudar a palavra do Senhor Deus para podermos compreender. E aí sim, o ampliar, o que é? Eu absorvo algo e isso abre a minha mente, abre a minha visão, né? A visão do mundo material e a visão do mundo celestial. Então nós temos lá, no versículo 11 de Salmo 29, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Veja, é muito bom nós termos paz, né? Tranquilidade, o refrigério necessário para a nossa vida diária. No versículo 6 de Isaías 9 tem a promessa, né, da vinda do Salvador, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. A nossa vida, a nossa igreja, todo o plano da salvação está sobre os ombros do Senhor Jesus. Nós não devemos carregar essa carga. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que os príncipes faziam? Eles comandavam exércitos.
né? Guerras, lutas. E aqui não, o Senhor Jesus vem para ser o soberano da paz, né? A paz interna, que é tão importante para nosso coração e para nossa mente. Aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 14, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, todos os homens. Ele quer bem a todos os homens. Basta nós aceitarmos a sua paz e não a rejeitarmos. Não é mesmo? E aqui o Senhor Jesus, em São João, capítulo 14, versículo 27, falando com os discípulos, né, de que ele estava indo, que ele iria, embora não estaria mais entre os discípulos, e isso deixou os discípulos ansiosos, né? Então, o capítulo 14 começa lá: não se turbe o vosso coração. E aqui, no versículo 27, ele complementa e diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Esse é o conselho para nós hoje também. Que nós não fiquemos angustiados nem com medo. E por fim, 1 Coríntios 14, 33, o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Senhor Espírito Santo, nos diz: porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Veja, o contraposto aqui, a paz, não é conflito, e sim confusão. Então, muitas vezes, quando entramos em confusão, ou fazemos confusão, ou criamos dissensões e discussões, ou estamos num ambiente de confusão, né? Talvez um ambiente estilo babilônico, né? De muita confusão, não tem como nós encontrarmos paz. Então, nós precisamos evitar essas situações. E aqui, a irmã Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela destaca o seguinte, que o espírito de trabalho desinteressado pelos outros proporciona profundidade, estabilidade e amabilidade cristã ao caráter, trazendo paz e felicidade ao que o possui. Veja, o espírito de trabalho desinteressado, quando fazemos pelo outro sem esperar retorno, sem esperar nada em troca, isso vai trazer paz e felicidade à nossa vida. Veja, mais uma forma de nós buscarmos a paz no dia a dia. Os que se dedicam ao esforço desinteressado pelo bem dos outros estão certamente contribuindo para a própria salvação. E aqui ela termina nesse trecho dizendo assim: uma pessoa que se recusa a exercitar seus membros perderá em breve a capacidade de usá-los. Já tínhamos falado sobre isso. A pessoa que está acamada, hospitalizada por algum tempo, ela acaba precisando fazer muitos exercícios para retomar a sua mobilidade. Da mesma maneira, o cristão que não exercitar os poderes dados por Deus não somente deixará de crescer em Cristo, como também perderá a força que já adquiriu. Meus queridos irmãos, sempre tivemos um trabalho muito forte na nossa igreja aqui em Barretos, né? Os nossos pioneiros, os fundadores da nossa igreja aqui em Barretos, né? E tinham muito menos recursos, muitos não tinham carro, não tinham telefone, não havia internet, né? Para saber de uma pessoa, nós precisaríamos ir até a pessoa para saber informações, para dar estudo bíblico. Não tinha acesso tão grande a bíblias e material, mas mesmo assim o trabalho prosseguiu. E hoje nós temos todos esses recursos que nós possamos usá-los, né, cada vez mais na obra do Senhor. E aqui mais um trecho do livro O Maior Discurso de Cristo, nas páginas 16 e 17, nós lemos assim: a vida do Salvador na terra, embora passada em meio a conflitos, foi uma vida de paz. Não quer dizer que ele não tenha passado por aflições, que ele não tenha chorado, como o caso antes da ressurreição do seu amigo Lázaro, né? Então, assim, não quer dizer que nós vamos estar com o Senhor Deus e que nós teremos uma vida plena de muita paz e de alegria, não é isso. Mas, quando nós nos dedicamos e buscamos mais ao Senhor, é mais fácil nós nos aproximarmos do recebimento dessa paz do que nos afastarmos. E ela
complementa dizendo assim: é o amor ao ego que destrói a nossa paz. É o amor somente a nós. Eu quero isso, eu preciso disso, eu tenho que receber isso. O Senhor precisa me ajudar, eu preciso desse novo emprego, eu preciso dessa nova meta. É isso que vai me trazer a paz. Eu quero ser assim para contentar, para me parecer, para ser mais próximo deste mundo. E não é essa a nossa necessidade como cristãos. É buscarmos ao Senhor cada vez mais, estudarmos mais, nos afastarmos das situações humanas, né? Termos as situações no limite possível, que é a necessidade do nosso trabalho e de algumas outras funções, mas dedicarmos mais tempo. E ela termina dizendo assim: se estamos mortos e nossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Mortos para esta vida, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças. Seremos surdos às censuras e cegos à zombaria e ao insulto. Irmãos, isso quer dizer que, se nós estivermos cada vez mais ligados ao Senhor, nós não daremos importância para o que algumas pessoas de fora da igreja e de dentro da igreja dirão, porque nós estamos olhando para o alto, buscando em primeiro lugar as coisas do céu. Estamos na igreja para adorar o Senhor Deus e precisamos ajudar a todos. Alguns têm um pouco mais de entendimento da palavra e têm buscado isso, como é o caso da nossa classe, e nós agradecemos por isso. Senhor nosso Deus, continue sendo louvado. E que nós encerremos aqui com a mensagem que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Senhor nosso Deus nos conceda a paz, conceda a cada um dos nossos queridos irmãos a paz que excede todo entendimento e também preserve o nosso coração e a nossa mente. Esse é o nosso pedido e nosso agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém.